Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. E hoje nós vamos conversar com o agrônomo José Graziano. Quem é José Graziano? José Graziano foi ministro extraordinário no primeiro governo Lula. Foi o homem que implantou no Brasil o programa Fome Zero. Foi também, durante 7 anos, diretor-geral da FAO, o organismo da ONU voltado para a agricultura e alimentação no mundo. Poucas autoridades mundiais têm a condição de falar sobre o tema como este agrônomo brasileiro, que, aliás, nasceu nos Estados Unidos, tem também nacionalidade italiana, por ser descendente de italianos, e formou-se em agronomia na famosa Luiz de Queiroz, aqui de Piracicaba, no interior de São Paulo. E eu queria te agradecer muito, Graziano, por dedicar 1 hora do seu tempo à TVT, e queria começar com uma pergunta direta. Você já passou fome, Graziano? Juca, nunca passei fome. Minha avó costumava dizer, quando a gente dizia, estou com fome, ela disse, menino, isso aí não é fome, isso é apetite. Você não tem ideia do que é passar fome. Porque ela era já neta dos imigrantes italianos, da minha família, que veio para o Brasil. E veio por passar fome na Calábria. Eles foram expulsos, digamos assim, da Calábria, porque não tinham condição de manter a família. Né? Então, minha avó sempre ensinou, não confundir fome com apetite. Quando a gente está com vontade de comer, isso não é fome. A fome é uma coisa que acaba com a vida da gente, mata as pessoas, definha as pessoas. Uma criança com fome não tem nem capacidade motora, nem intelectual. Então, daí eu te pergunto, porque eu tenho uma teoria, Graziano, que eu gostaria de confirmar com você se ela faz sentido ou não. Que alguém que já passou fome, de fato, não sentiu fome por minutos, não teve apetite, passou fome, fica com este medo atávico pelo resto da vida. Passou fome uma vez, passa a ter medo até o fim da vida, por mais que depois se ajeite, saiba racionalmente que não vai mais passar fome, o medo de passar fome é uma coisa que permanece, é uma memória indelével. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu posso confirmar, eu conheço pessoas que passaram fome, você também conhece. Mas eu posso confirmar, por exemplo, o trauma que os árabes têm quando tem perturbações no mercado internacional de commodities agrícolas e eles têm dificuldade de importar alimentos. Né? A última vez que isso aconteceu, entre 2008 e 2011, houve um verdadeiro desespero dos países árabes para estocar alimentos além das suas necessidades, o que contribuiu para agravar ainda mais o problema no mercado internacional. Mas é esse pavor de passar fome. Né? Você sabe que os países árabes, a maior parte, não consegue produzir os alimentos que necessita. A história deles de sobrevivência está muito ligado a uma palmeira, a tâmara, que nós aqui usamos como doces, né, iguarias. Lá, a tâmara misturada no leite de camelo é o produto básico de sobrevivência das tribos de beduínos do deserto. Né? Então, esse medo de passar fome, de alguém que já sentiu isso realmente, é real, isso é inesquecível.
Então, a gente sabe, você sabe, eu sei também, que o presidente Lula passou fome. Ele sabe muito bem o que é passar fome. E eu me lembro que tão logo ele foi eleito pela primeira vez, no dia seguinte, a primeira entrevista dele, ele disse que se ao cabo da gestão dele todos os brasileiros pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar, ele daria por cumprida a missão da vida dele. Nenhum brasileiro com fome. Ele atingiu esse objetivo nos 8 anos em que esteve como presidente do Brasil, Graziano? Sem dúvida, o programa Fome Zero, que você já mencionou, que foi uma inspiração do Lula, né? O Lula que insistiu com a gente no tempo do Instituto Cidadania, que estavam preparando projetos e propostas para apresentar, que elaborasse uma proposta para acabar com a fome. Nós já tínhamos feito uma proposta e entregue ao presidente Itamar de segurança alimentar. Ele diz, essas palavras sofisticadas que vocês falam, tá? Não, eu quero uma coisa para acabar com a fome. Como é que faz para acabar com a fome? E aí nasceu o Projeto Fome Zero. O que era o Projeto Fome Zero? Uma coletânea de coisas que já estavam dando certo nas nossas prefeituras, né, nos nossos governos municipais. Esse foi o Projeto Fome Zero. Ele foi lançado em 2003. Os dados oficiais da FAO mostram que em 2013 o Brasil já tinha erradicado a fome. Nos parâmetros da FAO, quando o número de pessoas subnutridas é menor do que 5% da população, que é a margem de erro, né, Juca? Você conhece isso, até o VAR agora tem 95% de probabilidade, né? Os 5% é a possibilidade de erro, né? Então, com menos de 5%, a FAO declara o país livre da fome, tira ele do mapa da fome. O mapa da fome, é pena que eu não tenho aqui, porque eu estou confinado aqui no interior de São Paulo. O mapa da fome é o mapa mundi com os países pintados. Em azul, os que não têm fome. E em vermelho, os que passam fome. Não é? Então, a maioria dos países da África, por exemplo, estão nessa condição, enquanto a maior parte dos países desenvolvidos do norte está de azul. Então, o mapa aparece azul para o norte, vermelho para o sul, mais ou menos. E o Brasil chama muita atenção, porque é um país grande, era o colorido da América do Sul inteiro, praticamente, virava vermelho quando o Brasil estava lá. De repente, aparece um mapa, que eu tive o prazer de entregar para a presidenta Dilma em 2014, na sessão em Nova York da Organização das Nações Unidas, né? O Brasil de azul. Isso se deve ao presidente Lula. Quer dizer, o reconhecimento veio no governo Dilma, mas o trabalho todo implantado e o processo se deu durante os 2 governos do presidente Lula. As nossas estimativas são... Sim? Desculpa te interromper. Eu estou enganado. A minha memória me diz que o Lula recebeu da ONU um título de campeão mundial no combate à fome. Deu-se isso, de fato, não se deu? Em 2011, mas não foi do PMA, como foi noticiado em muitas partes. Eu, inclusive, acompanhei o Lula a Les Moines, no interior dos Estados Unidos, que é o lugar onde nasceu o Norman Borlaug. Norman Borlaug, Juca, se me permite uma explicação rápida, o Norman Borlaug é um engenheiro agrônomo que é considerado o pai da Revolução Verde. Ele trabalhava numa universidade do México chamada Chapingo, não é? Fazendo seleção para produtos como o milho, a soja, o trigo, serem mais produtivos. E ele foi o responsável pelo esse aumento da produção agrícola no mundo das commodities a partir dos anos 60 do século passado. 1960 em diante,
houve um crescimento muito forte da produção graças a essas variedades. Em 1970, deram o prêmio Nobel para o Norman Borlaug, né? E ele fez o que fez o Nobel. Ele dedicou esse prêmio, ele doou esse prêmio para premiar todas as pessoas que se destacassem, a partir dele, no mundo, no combate à fome. E o Lula ganhou esse prêmio em 2011, junto com o presidente Kifur, do Ghana, que se tornou muito amigo do Lula também. E essa premiação foi em Les Moines, que é no interior de Ohio, onde tem uma fundação do legado do Prêmio Nobel da Paz, Norman Borlaug. Então, o Lula recebeu esse prêmio, que é considerado na área como o Prêmio Nobel da Alimentação. Tá, né? ok. Da alimentação. Eu queria agora que você respondesse a uma questão da Laís Abramo, que foi diretora da Organização Internacional do Trabalho. Diversos fatores explicam os grandes avanços ocorridos no Brasil durante os governos Lula e Dilma, tanto no que se refere à redução da pobreza e da extrema pobreza, como o extraordinário resultado que significou o fato do Brasil ter conseguido pela primeira vez sair do mapa da fome. Infelizmente, a situação atual está marcada por grandes retrocessos em todos esses aspectos. Graziano, a partir do seu grande conhecimento na matéria e da sua importante experiência como professor, pesquisador, ministro, diretor regional da FAO para a América Latina e o Caribe e diretor-geral da FAO, quais seriam, a seu ver, os principais elementos que explicam tanto os resultados positivos obtidos naquela época, durante os governos Lula e Dilma, como os atuais retrocessos que estamos vivendo? E também eu gostaria de saber como, a seu ver, na sua opinião, seria possível superar essa situação nesse grave cenário da pandemia do Covid-19 e no não menos preocupante cenário do pós-pandemia. Muito obrigada. Eu tive o prazer de conviver com a Laís durante 8 anos, quando era diretora regional do Chile. Ela era diretora das políticas sociais da CEPAL, que é a organização mais importante de referência na nossa região. Não é? Era uma pessoa de extrema competência. Laís, o que explica o sucesso é aquilo que o Lula sempre disse, foi botar os pobres no orçamento. Não é? Nós construímos, durante o primeiro governo Lula, uma série de políticas. Não foi só o Fome Zero. O Fome Zero era meio um guarda-chuva, não é? Que abrigava uma série de ações. Mas debaixo do Fome Zero estava, né, a melhoria da merenda escolar, que passou a incorporar produtos frescos da agricultura, comprados da agricultura familiar, o programa de compras da agricultura familiar, né? Os restaurantes populares que foram criados, a Conab, que fazia a compra direta dos agricultores familiares e formava estoques para situações de emergência, como agora nós estamos vivendo, né? Ou seja, um conjunto de políticas, mais a unificação do cartão Fome Zero, que era um programa de transferência de renda pequeno, com o Bolsa Escola e outros programas de transferência de renda, que resultou no Bolsa Família. Então, esse conjunto, Bolsa Família e programas do Fome Zero, foram fundamentais. Mas não são só essas políticas específicas, Juca. Para erradicar a fome, precisam de políticas macroeconômicas importantes. Uma delas, fundamental, foi a elevação do poder aquisitivo do salário mínimo. Quando o Lula assumiu, o salário mínimo valia menos de $60. Eu me lembro do Paim, né, toda vez que subia na tribuna no Senado, né, reivindicava que o salário mínimo fosse de pelo menos $100. Bom, o Lula deixou o governo com o salário mínimo mais de $250. Né? Como ele gosta de brincar, tirou a tribuna do país. Isso é fundamental.
E não é apenas aumento do salário mínimo, que é um salário regulador dos salários de base. Então, melhora muito a distribuição da renda quando você sobe o salário mínimo, né? Mas também uma política que foi fundamental foi a criação de empregos de qualidade, não empregos temporários, né? Emprego permanente, de carteira assinada. Os 2 governos Lula bateram o recorde de criação de empregos com carteira assinada, mais de 15 milhões nesse período, né? Então, esse conjunto da obra, melhoria dos salários, melhoria da distribuição de renda, né? Geração de empregos de qualidade e programas específicos para combater a fome, é que explicam o sucesso, né? Durante os 10 anos, conseguimos erradicar a fome. Até então, nenhum país com a dimensão da população brasileira tinha conseguido isso. O Brasil é o primeiro país grande a erradicar a fome e, dentro do meu conhecimento, também é o primeiro país grande a voltar ao mapa da fome. Por que o país volta ao mapa da fome agora, em 2020? As razões principais são o contrário do que eu disse, quer dizer, tirar os pobres do orçamento, né? Descontinuaram as políticas de proteção social. O Bolsa Família praticamente ficou congelado, não expandiu, né? Desmontaram as políticas de segurança alimentar e nutricional, apesar da Constituição brasileira garantir, no seu artigo 6º, o direito à alimentação saudável a todos. Então, é uma bula a nossa Constituição você desmontar as políticas de segurança alimentar e nutricional. Isso deveria ser uma política de Estado, não de governo, obrigatória de ser mantida, né? Na verdade, hoje, a única coisa que se manteve, e ainda assim, a duras penas, é a política da merenda escolar, porque é um dinheiro à parte, separado, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, e tem uma gestão relativamente autônoma, né? Que permitiu preservar esse direito que mais de 60 milhões de crianças hoje têm a sua refeição. Então, para grande parte delas, a mais importante refeição do dia na escola. Tá perfeito. Graziano, eu vou ter que fazer um rapidíssimo intervalo. Voltaremos em seguida. Converso com o agrônomo José Graziano. Converso com o agrônomo que foi ministro extraordinário do primeiro governo Lula, homem que implantou o programa Fome Zero no Brasil e que durante 7 anos, entre 2012 e 2019. 19, exatamente, foi diretor-geral da FAO, o organismo da ONU voltado para agricultura e alimentação mundiais. Graziano, eu queria que agora você respondesse a Débora Nunes, do MST, já que falávamos em alimentação saudável. Olá a todas e todos que estão nos acompanhando aqui na TVT em parceria com o Brasil de Fato. Sou Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST e também assentada da Reforma Agrária. Existe uma frase bastante conhecida aqui no campo, mas também na cidade, que é: se o campo não planta, a cidade não janta. Essa frase ela reafirma o papel e a importância da agricultura familiar e camponesa no enfrentamento à grave crise vivenciada em todo o mundo. A pandemia do Covid-19, além de aprofundar as diversas dimensões das crises vivenciadas pelo nosso povo, ela também recoloca, mais uma vez, o Brasil no mapa da fome. Em 2017 e 2018, segundo dados do IBGE, 60 milhões de brasileiros viviam em alguma situação de insegurança alimentar,
desses 60 milhões, 10 milhões em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, pessoas que passam fome, pessoas que não têm o direito a alimentar-se todos os dias garantido. É nesse sentido que nós temos também aproveitado esse momento de pandemia para seguir cumprindo o nosso papel de agricultores familiares camponeses, que é o papel de produzir o alimento saudável, que é o papel de zelar pelos bens comuns da natureza. Nesse sentido, nós apresentamos o plano emergencial da reforma agrária popular, com uma série de medidas necessárias que podem ajudar no enfrentamento à crise, enfrentamento à pandemia e também apontando alternativas e saída para todo o povo brasileiro, que vão desde a criação de assentamentos em torno das cidades, fazendo com que famílias que estão nas periferias, desempregadas, sem moradia, sem direito ao alimento, possam ser assentadas em tamanhos específicos de terra, tendo direito ao trabalho, produzindo alimento saudável para abastecer as grandes cidades, podendo ter direito à moradia digna, né? Então, são medidas como essas que nós temos apresentado, mas isso precisa de um amplo processo de debate e conscientização. Então, nesse sentido é que eu pergunto ao companheiro José Graziano, né, como é que nós podemos fortalecer esse processo de diálogo e conscientização com o conjunto da sociedade, principalmente quem está nas periferias das cidades, no sentido de compreender que os problemas, a resolução dos problemas, né, estruturais vivenciados na cidade passa necessariamente também por uma relação com aquilo que acontece no campo. E como envolver essa população nos processos de luta necessários para o enfrentamento ao governo Bolsonaro e ao modelo do agronegócio tão hegemonizado em nossa sociedade. Débora, você fez uma pergunta para mim que você que sabe responder. Esse trabalho de mobilização da população, o MST tem feito com muita mantido a bandeira levantada, a bandeira da reforma agrária durante todos esses anos, né? Onde tivemos aí um recuo das forças populares. Eu diria que o ponto mais importante que você levanta é que a agricultura familiar é a grande responsável pela produção dos alimentos que vão à mesa do brasileiro, né? Principalmente os alimentos que eu chamo saudáveis. O que são os alimentos saudáveis? São as não commodities, principalmente os produtos frescos. Por exemplo, o feijão. O feijão não é uma commodity, não tem um mercado internacional de feijão. Você não tem uma bolsa no mundo que comercialize feijão. Se tiver que importar feijão, você tem que fazer acordos bilaterais com os países da América Latina, Chile, México, que são os únicos que produzem e consomem feijão em quantidades suficientes para abastecer, ajudar o Brasil. O produto fresco, frutas, verduras, ovos, leite, são oriundos da agricultura familiar, da agricultura de proximidade, né? E aí eu vejo com muito bons olhos, e quero parabenizar, essa proposta de vocês de fazer assentamentos nas periferias das cidades. Eu vou só fazer justiça a um professor meu, a quem eu devo muito a minha formação, chamado Inácio Rangel, que foi um dos fundadores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Na época não tinha o S ainda do BNDES nosso de hoje. O professor Rangel defendia exatamente isso, que para coibir a especulação fundiária na periferia das cidades, as terras fossem utilizadas para processos de reforma agrária, com lotes menores, porque aí a produção seria basicamente de produtos hortícolas, produtos frescos. E você não precisa 100 hectares para plantar alface, né, escarola, feijão. Em 1 hectare, 2 hectares no máximo, é uma terra mais do que suficiente para plantar esses hortícolas de maneira muito rentável. E 2 hectares é o módulo mínimo, o tamanho do módulo mínimo. Portanto, está aí a fórmula. 2 hectares em uma casa na periferia das cidades,
para produzir esses produtos frescos. A pandemia vai mudar muita coisa na nossa vida. Uma das coisas que ela vai mudar é que os produtos de proximidade, os produtos frescos, vão ter mais valor, vão ser mais procurados. As pessoas vão ter medo de consumir produtos que tenham trajetórias muito longas. Imagina você que nós, né, agora vamos importar arroz da Ásia, certo? Quando o MST produz arroz orgânico, que não é uma commodity também no Rio Grande do Sul. Tomara que a gente consiga um saquinho de arroz orgânico para comprar, embora a produção seja pequena. É uma irresponsabilidade de um governo, né, que aumenta o valor do dólar, desvaloriza o dólar, para ter mais reais pagos por unidade de produto exportado. E nós exportamos todo o arroz, agora estamos tendo que importar. Mesma coisa estamos fazendo agora com a soja. E daqui a pouco vai ser com o milho. Né? Ô, Graziano, deixa eu aproveitar até para fazer um merchan do bem, que eu esqueci de fazer antes do intervalo, mas faço agora, já que falamos de alimentação saudável. Você sabe que a TVT e a Rádio Brasil Atual têm uma torcida organizada que respalda, né, essas duas emissoras públicas. E quem até o final de dezembro pagar R$ 35,00 por mês passa a ter 10% de desconto nas lojas do Armazém do Campo, do MST, tanto na loja presencial aqui em São Paulo, como na virtual. É claro que esse é um merchan do bem, porque tem a ver com a manutenção da TVT e da Rádio Brasil Atual, e, evidentemente, eu não recebo nenhum tostão por causa disso. Ao contrário, eu apenas divulgo a alimentação saudável. E quero aproveitar exatamente para que você estabeleça essa distinção para quem nos ouve e nos vê entre o que é a alimentação orgânica e o que é a alimentação, o alimento industrializado. Então, Juca, deixa eu começar dizendo que os produtos agrícolas a gente poderia dividir em dois grandes tipos, os chamados commodities, que são os produtos de exportação, basicamente os grãos, o trigo, o milho, a soja, o arroz, né? São commodities. Tem mercados internacionais, são comercializados em dólar, tem bolsas para comercializar isso. E os produtos diferenciados, às vezes grãos como feijão, que não têm mercado internacional, não são tipificados, ou como produtos frescos, frutas, verduras, legumes, são não commodities. Esses fazem a base da alimentação saudável, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, que todos nós vemos todo dia na televisão, junto com a FAO, definiu que uma dieta saudável tem que ter pelo menos 450 gramas por dia, por pessoa, de frutas, verduras e legumes. Né? E tem que ter pouco açúcar, pouco sal e não ter gorduras trans. Essa é a definição de uma alimentação saudável. Né? Nós temos que usar pouco sal, pouco açúcar, né? Não usar gorduras saturadas, ou pelo menos gorduras trans, e comer frutas. Frutas e leguminosa. Feijão é uma leguminosa. Né? É um legume na classificação internacional, junto com outros legumes, o tomate, a abobrinha, a berinjela. Né? Então, esses são os produtos típicos da agricultura familiar. Eu queria falar para a Débora isso, Débora. A grande bandeira da agricultura familiar é que ela pode ser a produtora de alimentos saudáveis para abastecer o Brasil e o mundo. A FAO acabou de divulgar um relatório dizendo, olha, o mundo está cheio de commodities, está sobrando commodities no mundo. E ainda há um grande desperdício, de quase 30% dos grãos são desperdiçados. O que falta são os alimentos saudáveis, os produtos frescos, os produtos de proximidade,
que são produzidos pela agricultura familiar. E eu sei que o MST está promovendo também a agroecologia, que é uma forma, Juca, de não utilizar os químicos, principalmente os defensivos químicos, que terminam envenenando a nossa comida, envenenando as nossas águas, envenenando o nosso solo. Não é? Então, a prática da agroecologia, se apoiada, se nós tivéssemos um governo que apoiasse através da Embrapa, se a Embrapa se dedicasse mais à agroecologia do que ao agronegócio, nós poderíamos ter uma produção massiva de produtos saudáveis através da agricultura familiar. Você falou num outro ponto que eu queria que você explorasse mais, sobre o desperdício. Não apenas este desperdício a que você se referiu, também o desperdício do que é jogado no lixo e que, de alguma maneira, poderia ser reaproveitado. Como é que se trabalha essa ideia, Graziano? Juca, tem duas formas de... Uma são perdas, né? Perdas que vão da colheita, no transporte, na armazenagem, né? Por condições inapropriadas, por exemplo, de armazenamento, você acaba perdendo por ataque dos roedores, de rato, de caruncho, de insetos, né? Parte dos grãos. Isso são perdas. Mas há uma outra parte que é o desperdício, que é aquela comida que chega na nossa cozinha e nós, no preparar e no consumir, botamos fora uma boa parte. Né? Eu dou sempre um exemplo, Juca, a couve-flor, que é uma coisa que eu acho emblemática. Né? Esse tempo que eu morei no Chile, aí, que foi entre 2006 e 2012, nós costumávamos juntar os brasileiros para fazer uma feijoada no sábado, na época de inverno. E o problema é que lá no Chile não tem couve, não tinha, agora já tem, não tinha couve. Né? Então eu ia bem cedo no mercado para comprar as couve-flor antes que eles tirassem as folhas. E às vezes não chegava tão cedo, já tinha muita couve-flor que já tinha sido pelada, como eles chamam. Né? Já tínhamos retirado aquelas folhas da couve-flor. E eu catava aquilo também. Comprava algumas com folha e catava. E eu me lembro que um dia, a senhora, dona da banca lá, que vendia couve-flor, me deu uma couve-flor limpa de presente. Disse, não, leve essa para o senhor. Como que pensando que eu não pudesse pagar por aquilo. Você vê a cultura enraizada. Quer dizer, a parte mais nutritiva da couve-flor está na folha. Não está naquela parte que a gente come. Aquela parte que a gente come até tem pouca vitamina. Não é? E isso a gente faz com um monte de coisa. A folha da beterraba, por exemplo, que a gente joga fora. Na Europa não se joga fora. Na Europa é uma salada ou é uma conserva. No Japão, uma conserva muito apreciada. Não é? E poderia seguir dando os exemplos disso. Quer dizer, tem um hábito cultural, mas tem um hábito também de porções muito grandes dos nossos restaurantes, etc., que sobra aquela comida e aquilo vai embora, vai ser jogado fora. Por isso, uma das coisas importantes que nós lançamos no Fome Zero no Brasil eram os bancos de alimentos. Do mesmo jeito que a gente faz banco para guardar dinheiro, a gente faz banco para guardar alimento também, né? Para aproveitar aqueles alimentos que vão ser jogados fora. Por exemplo, os supermercados tinham uma prática antes que, para não correr o risco de ter produto vencido na prateleira, a inspeção da sexta-feira já limpava tudo, jogava tudo que ia vencer no fim de semana, no sábado e no domingo. Então, era uma quantidade importante de produtos frescos, principalmente, que eram jogados fora, né? E que podiam ser perfeitamente consumidos. Nós recolhemos isso, foram criados bancos de alimentos, quase todas as prefeituras que pediram, nós apoiamos, né, para conservar esse produto e distribuir rapidamente para quem precisa deles. Vou dar um outro exemplo disso. Em Portugal se criou um movimento chamado Fruta Feia.
que acabou virando uma rede de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Quer dizer, produtos que, pela aparência, são feios, mas são tão nutritivos quanto aqueles produtos bonitos, às vezes até mais, porque esses produtos feios não levam a agrotóxico. Né? Então, hoje, há essa valorização diferente. Nós não procuramos sempre a maçã mais vermelha. Nós procuramos a maçã mais nutritiva e, às vezes, é a maçã de menor tamanho ou aquelas que têm um defeitinho na sua superfície. Está perfeito, então, Graziano. O desperdício hoje chega a 30% da produção de alimentos do mundo. Barbaridade. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Converso com o agrônomo José Graziano, ministro extraordinário na primeira gestão do presidente Lula, homem que implantou no Brasil o programa Fome Zero, ex-diretor da FAO, o organismo da ONU para Agricultura e Alimentação Mundiais, durante 7 anos. Uma primeira eleição ali pau a pau, uma segunda eleição ganhou de goleada, quase com 100% dos votos. E eu queria que agora você respondesse ao Henrique Santos, da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura. Olá, sou Aristides Santos, presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os companheiros Juca Kfouri e José Graziano e elogiar por trazerem hoje um tema muito importante para a população brasileira, principalmente para o meio rural, que é o combate à fome e à pobreza. A insegurança alimentar cresceu na mesma proporção do aumento do desemprego e do desmonte dos programas sociais e das políticas públicas voltadas para a garantia da soberania e segurança alimentar. Hoje no Brasil, são mais de 14 milhões de desempregados e cerca de 40 milhões de pessoas que vivem de bico ou trabalho precário. Diante desse cenário tão ruim e considerando que 70% dos alimentos que chegam à mesa das famílias brasileiras vêm da agricultura familiar e camponesa, gostaria de saber do companheiro Graziano se a agenda da década da agricultura familiar pode contribuir nesse debate e no combate à fome, com maior pressão junto ao governo brasileiro para investir mais na agricultura familiar, na produção de alimentos saudáveis, na recuperação dos estoques reguladores e no controle do preço dos alimentos. Graziano, eu como ex-governador Franco Montoro, sou um troca-nomes assim extraordinário. Quem eu chamei de Henrique, como você sabe, é o Aristides. É do Aristides a pergunta. O Aristides, primeiro parabenizá-lo aí pelo trabalho que tem feito a CONTAG. Acho que a CONTAG, junto com o MST e o MPA, Movimento Pequenos Agricultores do Rio Grande do Sul, tem levantado essa bandeira da alimentação saudável e tem mostrado a importância de se preservar a agricultura familiar. Você colocou muito bem, a década da agricultura familiar foi pensada exatamente como oportunidade de promover a agricultura familiar nos diferentes países do mundo. Nós temos agricultores familiares no mundo inteiro, mesmo naqueles países menores, condições mais inóspitas. Bahrein, por exemplo, que é uma pequena ilha entre os países árabes no Golfo, eles têm um forte componente de agricultura familiar, que também produzem lá os alimentos de proximidade, os alimentos frescos. Eu acho que
nós precisamos fazer uma campanha importante agora, durante a pandemia e pós-pandemia, de valorização dos produtos da agricultura familiar. São esses produtos que vão garantir a nossa saúde, né? Nós vimos a importância de uma alimentação saudável agora na pandemia. Um dos fatores de risco maiores de morte do coronavírus é a obesidade. O que é a obesidade? Obesidade, a gente pensa, não, é porque o cara come muito. Não é, não é. Come muito o que não deve. Come mal. Come muito açúcar, come muita gordura saturada, come muito produto ultraprocessado. O Juca, você sabe o que tem dentro de uma salsicha? Eu duvido que alguém consiga dar essa resposta com precisão. Esses produtos ultraprocessados, que pegam os componentes básicos, gordura, proteína, e misturam tudo, botam aditivos que a gente também não sabe, esses são um dos fatores principais da obesidade. O Brasil passou de 20% de pessoas obesas antes da pandemia, em 2019. Né? E tem mais de 40% de pessoas com sobrepeso. Você imagina, nós estamos virando um país de gordos. Né? E as nossas crianças estão virando gordinhos, que é pior ainda, porque a obesidade na infância, né, afeta o desenvolvimento motor das crianças. E a obesidade nos adultos afeta a saúde, como nós vimos aí no coronavírus. A comorbidade maior por ter problemas cardíacos, por ter alta pressão, por ter diabetes, e uma série de outras doenças não transmissíveis ligadas à obesidade. Então, comer bem, comer saudável, é sinônimo de saúde e é sinônimo da agricultura familiar. No pós-pandemia, a equação da alimentação vai ser muito mais complicada, porque não basta comer, não basta produzir alimentos, qualquer alimento, não. Precisa produzir alimento saudável, nutritivo. E precisa produzir de uma forma que respeite o meio ambiente. Então, nós temos que juntar 3 dimensões. A dimensão da produção agrícola, a dimensão da saúde, do saudável, com a dimensão da preservação ambiental. Tem que ser sustentável essa produção. Essas 3 esferas que hoje estão separadas precisam ser unificadas numa produção. E por isso nós precisamos procurar novos métodos de produzir. Existem vários. Você mencionou a agricultura orgânica. Eu mencionei a agricultura agroecológica. Pode haver outros métodos ainda. Agricultura hidropônica. Né? Enfim, nós temos que buscar uma maneira de produzir produtos frescos. O que é agricultura hidropônica? Agricultura hidropônica que não usa terra, usa água. Você acrescenta na água os nutrientes que a planta buscaria na terra. E pode fazer em casa, na sua garagem, aí, você junta essas garrafas PET e planta as coisas na garrafa PET, planta as mudas na garrafa PET. Hoje, a grande parte das feiras, aí, supermercados, já tem uma seção de agricultura hidropônica. Você pode comprar isso, corta a parte de baixo dela da raiz, né? E põe numa garrafa PET e ela vai brotar na sua casa e você vai poder ter uma horta doméstica em casa. Né? Porque, Graziano, você quando se referiu, eu ia te perguntar especificamente da questão da obesidade, porque é visível, né, que o Brasil está se tornando um país obeso. Agora, eu fico admirado em ver o seguinte: um país como os Estados Unidos, o grau de obesidade é absolutamente visível a olho nu, embora aparentemente seja um país mais bem educado do que nós brasileiros. O que explica isso? Quer dizer, é que eles lá são muito chegados na chamada fast food? Exatamente, Juca. Quer dizer, parecem melhor educados em termos nutricionais, mas não são. Isso. Não são. Você vai se lembrar de uma coisa exemplar que fez a Michelle Obama
quando ela era a primeira-dama, que ela fez uma horta nos jardins da Casa Branca. Sim. Isso causou indignação no grande parte da população norte-americana. Onde é que já se viu produzir uma horta? E ela dizia para ensinar como produzir comida saudável. A Michelle Obama fez um programa de introduzir frutas e verduras na merenda escolar. E foi duramente combatida, porque ela estava interferindo no direito das famílias escolherem o que as suas crianças deviam comer. Essa ideia de que a mãe é responsável pela alimentação e que o Estado não tem que se meter, não tem que dar palpite nisso, que essa é uma esfera privada, né? Não pode continuar. Porque depois vem para o Estado pagar a conta na forma dos gastos de saúde. A gente fica doente porque come mal, né? Porque fica obeso, e aí passa a conta para o hospital público, para o SUS, Claro. né? Que paga a conta. Além da sociedade ter, quer dizer, pessoas obesas mudam até o sistema de transporte, né? Eu aqui em Campinas, onde estou, já vi aqui, estão mudando os bancos de ônibus, né, para pôr um banco mais largo, dada a proporção de população obesa que nós temos na cidade. Porque não sabemos comer. Uma outra questão, Graziano, que parece forçação de barra, mas estou me baseando em dados da FAO para América Latina e Caribe, em que dizem esses dados que a fome acentua também a desigualdade de gênero. Na América Latina e Caribe, seriam 55 milhões de homens hoje no mapa da fome e 69 milhões de mulheres, ou seja, 14 milhões de mulheres a mais. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. A fome tem um componente também do distribuição de sexo. As mulheres são mais sacrificadas. Tem 3 razões básicas, Juca, das mulheres serem mais sacrificadas. Primeiro que as mulheres, em geral, chefiam famílias com crianças pequenas. Quando o marido sai de casa, abandona a família, é a mulher que leva à frente a empreitada, né? Então, são essas famílias que são as mais necessitadas. E nessas famílias se produz uma divisão da alimentação que a mãe não come para dar comida para os seus filhos. Então, tem um processo, né? E, inclusive, é muito comum entre essas famílias, as avós não jantarem para deixar o leite, para deixar a sopa para os netos, né? É quase uma cultura da fome, né? E tem ainda um componente importante para explicar essa diferença, é que as mulheres são discriminadas na força de trabalho, então elas ganham menos, têm os empregos piores, né? E tudo isso leva a que o número de mulheres desempregadas ou com bicos subempregados seja muito maior. Faz com que, no cômputo geral das pessoas com fome, tenha uma presença muito maior de mulheres do que de homens. Agora, Graziano, vamos ser justos com o atual governo que nos assola. Vejo aqui que, segundo o IBGE, entre julho de 17 e julho de 18, portanto, antes deste governo que nos assola, 10 milhões de brasileiros entraram para o mapa da fome, ou para a insegurança alimentar. Pegando este número, 17 e 18, e acrescentando o que nós estamos vendo em relação à pandemia, e a perspectiva do fim do auxílio emergencial, do que nós estamos falando, Graziano, em matéria de fome no Brasil, em matéria de número de pessoas famintas? Olha, Juca, eu fiz uma continha muito simples, é quase uma regra de 3. Você pode fazer aí
Eu peguei os dados do IBGE de 2013 e 2017, 18, que você mencionou, e extrapolei para o ano 2020. Isso é basicamente fazer um exercício que os economistas dizem, considerando que tudo continuou igual, a tendência é a mesma, o que aconteceu? Ceteris paribus, nós teríamos em 2020, em julho de 2020, no começo da pandemia, pelas minhas contas, em vez de 10, já teríamos 15 milhões de brasileiros passando fome. Né? E teríamos outros 65 milhões comendo mal, que é a insegurança moderada. Juca, a gente fala muito dos números da fome, porque esse é o número mais gritante, que chama mais atenção. Mas o IBGE também mostrou, nessa pesquisa, que o que cresceu mais foram as pessoas que comem mal, ou que comem menos do que deviam, que é a insegurança alimentar moderada. Aumentou 76% entre 2013 e 2018, pelos dados do IBGE. Se nós projetarmos isso, vamos obter esse número de mais de 65 milhões, né, em situação de comer menos do que precisa para se manter vivo. Né? Se houver realmente, além dessa redução do auxílio emergencial, que foi o que segurou a fome no Brasil durante a pandemia, ou se o auxílio deixar de existir no próximo ano, a única coisa que eu posso dizer é repetir o que tem dito o meu colega do PMA, que ganhou o prêmio Nobel. Nós vamos ver uma fome de proporções bíblicas no Brasil. Né? É essa a situação. É temeroso até pensar nisso, que nós podemos... Porque a pandemia, Juca, não termina em 21. Inventaram isso, que a pandemia termina em 21. Em 21, nós vamos ter a possibilidade de uma vacina, se Deus quiser. Né? Agora, até vacinar todo mundo, até todo mundo ganhar imunidade, até ganhar a famosa imunidade de rebanho, 21 vai embora e vai entrar 22 afora. Ora, se no ano de 2020, que nós enfrentamos a pandemia, né, sem ter recaído até agora, nós já estamos tendo 15 milhões de pessoas com fome, você imagina multiplicar isso o ano que vem, por um ano já de pandemia, mais um outro ano com possíveis reinfecções, que nós não estamos livres disso. Não é só na Europa que isso vai acontecer. Muito provavelmente nós vamos enfrentar o mesmo problema no Brasil. Correr todo o ano de 2021 e 2022 sem auxílio emergencial, isso vai ter convulsão social nesse país. É brincar com a vida alheia, como o governo tem brincado até agora na pandemia. Parece mentira, Se né? não morrer pelo Graziano, que a gente... morrer pelo vírus, morre de fome. Que a gente volte a uma situação como a descrita pelo Josué de Castro, né, em 1946, né, no Geografia da Fome. Exatamente. Graziano, infelizmente, como derradeira pergunta por hoje, porque o nosso tempo está se esgotando. Uma pergunta singela para você. Comer é um ato político? A fome é um ato político? Olha, eu diria que nós precisamos transformar a fome num ato político para poder acabar com ela. Enquanto nós tivermos essa fome envergonhada, que todo mundo tem medo de falar dos números, até as pessoas que passam fome têm medo de dizer que passam fome, têm vergonha. Eu já fiz muita pesquisa, muita entrevista. Você bate na casa, você vê que a pessoa não tem nada para comer e a pessoa não assume que tem fome. A mãe não assume que não tem comida para dar para os filhos. Enquanto nós não botarmos isso de uma forma organizada, um movimento contra a fome, como fez o Betinho, como fez o José de Castro, como nós fizemos em 2002, 2003, nós não vamos conseguir erradicar a fome. Nós temos que fazer do comer um ato político. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Graziano, muitíssimo obrigado por essa entrevista, muitíssimo obrigado por dedicar o seu tempo à TVT. Eu lembro a você que nos vê que na quinta-feira que vem, 20 para as 10, dado o horário político, 20 para as 10 da noite, o Entrevistas estará de volta. E lembro a você também, e mais do que nunca, diante deste quadro descrito por José Graziano, e eu repito, poucas autoridades no mundo podem falar sobre a questão da fome como ele, por toda a experiência que tem no Brasil e fora do Brasil, num organismo da ONU, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.